Vamos olhar para as vendas do nosso gráfico de vendedores por categorias e vamos analisar como funcionam seus principais elementos. Quando você cria um gráfico, por padrão, alguns elementos já ficam aparentes nele. No nosso caso aqui, a gente tem as linhas de grade, a gente tem os valores do nosso eixo vertical, a gente tem as legendas, enfim, uma série de informações aparecem automaticamente no gráfico que você criou. E existe uma série de outras informações que você pode colocar aparente se você quiser. Para isso, você vai precisar aprender como editar os elementos de gráfico. A gente pode fazer isso de duas maneiras diferentes. A primeira é vindo na guia Design, e aí eu vou lembrar para você que essa guia ela só fica aparente quando você tem um gráfico selecionado, porque ela é uma ferramenta de gráfico, então se eu desselecionar o meu gráfico, eu não tenho mais essa guia para utilizar. Se eu selecionar de novo, ela aparece lá. Então selecionei a guia Design, e aqui no canto esquerdo a gente tem adicionar elemento de gráfico. Aqui você pode fazer a escolha de qualquer um de todos os elementos de gráfico que existem e marcar se você quer utilizar ele ou não. Observa que aqui, quando você já tem uma coisa sendo utilizada, quando você vem na marcação dele, ele simplesmente vai retirar essa coisa. Então, por exemplo, observa aqui o nosso eixo de valores vertical. Quando eu venho aqui no eixo vertical principal, ele simplesmente retira da minha tabela. Isso é uma prévia, então até agora ele não tirou de verdade, tanto que se eu tirar o mouse daqui, aparece de novo. Mas se eu apertar com o botão do mouse, pronto, ele vai tirar e fez uma mudança de elementos de gráfico aqui da nossa planilha, né, do nosso gráfico como um todo. Uma segunda forma de se mexer nos elementos de gráfico é por esse sinal de mais. Esse sinal de mais acessa os elementos de gráfico, você vai perceber que existem uma série de caixinhas aqui e conforme você passa o mouse em cima dessa caixinha, ele faz também uma prévia, da mesma forma que a gente tinha acabado de ver. Essa prévia, quando você marca, ela fica aplicada. E se você quiser mais opções desse elemento do gráfico, você pode vir nessa setinha aqui do lado que você tem, inclusive vendo novas prévias. Então essas são formas diferentes de você utilizar os elementos do gráfico e agora vamos analisar quais são esses principais elementos, né? Como funcionam cada um deles. A gente tem primeiro os eixos, né? Eu particularmente gosto muito de deixar o eixo vertical marcado, porque são os valores que você tem. Então, a não ser que você tenha rótulos de dados muito claros, vale a pena você ter o eixo. Vamos só para nosso exemplo deixar os rótulos de dados marcados aqui e vamos tirar esse eixo vertical. Então a gente tirou o eixo vertical, a gente tirou o eixo horizontal também, só que agora tem uma coisa faltando, né? A gente tem as categorias, mas a gente não sabe quais vendedores estão sendo utilizados aqui. Então talvez o nosso eixo horizontal faça sentido para esse teste. Pronto, que aqui a gente tem ó, vendedor 1, vendedor 2, fica muito mais claro de se visualizar essas diferenças. A gente também poderia utilizar o título do gráfico, então se a gente marcar aqui, a gente tem um título do gráfico que a gente pode alterar, a gente pode botar aqui vendas de vendedores por categorias. Né? Então, categorias de produtos diferentes, enfim, a gente tem um título que deixa mais claro para quem está visualizando esse gráfico o que está acontecendo ali, sobre o que esse gráfico se refere. A gente também vai ter a tabela de dados, que pode ser útil, eu particularmente não gosto muito, então eu prefiro deixá-la desmarcada, mas ela basicamente é uma tabelinha que puxa todas as informações que estão sendo utilizadas nesse gráfico. A gente vai ter também a barra de erros, que eu também não gosto de utilizar, as linhas de grade, que na minha opinião, principalmente quando a gente tem o formato com os rótulos de dados sendo utilizados, só polui, então eu também prefiro tirar. A gente tem a legenda, essa aí pode ser bastante útil, né, porque nesse caso está mostrando para a gente quais são as categorias, então cada cor se refere a quê. Você observou que quando eu tirei, ela saiu de baixo e veio para o lado. Eu particularmente prefiro ela embaixo para esse nosso gráfico. Então eu venho aqui, seleciono e vou falar que eu quero na parte inferior. E a gente também tem as linhas de tendência que eu vou explicar numa outra lição. Então basicamente esses são os principais elementos que você tem e à medida que você vai utilizando eles, você vai deixando o gráfico mais com a sua cara. Você percebeu que do início dessa lição até agora eu deixei esse gráfico muito mais limpo e com as informações plotadas aqui em cima. Eu acredito que essa é uma forma interessante de se ver gráficos de colunas. Não é necessariamente o formato que você vai utilizar para qualquer outro gráfico, mas é uma forma legal de se utilizar os elementos de um gráfico.